Muito boa noite, família iluminada. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E agora melhor ainda, porque hoje, essa noite, a gente vai compartilhar informação, conhecimento com o meu amigo querido Edivaldo Cantelli. Bom, o Pode? que está acontecendo? Os escuros, que é a Deep State, que são os Illuminates, as 13 famílias, todo esse pessoal, eles estão assim desesperados, porque já sabe que perdeu a batalha final. Porém, eles estão usando de subterfúgios para tentar baixar a vibração da humanidade, porque é assim que eles trabalham. A transição planetária já vai acontecer, ela já está na linha do tempo, só que assim, vamos dizer que vai acontecer em 2030. Se a gente continuar com a vibração alta, esse ano diminui, pode acontecer em 2029, 28, 27, 26. E se a humanidade fica com a vibração baixa, aí pode se estender, 2031, 32. Então funciona mais ou menos assim, mas o futuro já está certo, a linha do tempo que ganhou, que é a luz, somos nós. Então, isso aí já está concretizado. Só que agora eles tentam ficar fazendo a humanidade baixar a frequência. Esse tipo de coisa que está acontecendo aqui com a gente agora nunca aconteceu comigo. Eu faço lives milhões de anos. E olha só, ficou sem som, então eu tive que fazer aqui um quebra-galho para poder ouvir, né? E para poder estar falando com vocês. Mas o que as pessoas têm que ficar atentas? As falsas notícias. Então eles vão divulgar coisas que não estão acontecendo, né? E vão passar nas grandes mídias, e aí, se as pessoas comprarem, né, o que eles estão vendendo, ou seja, as notícias falsas, as coisas pioram para a humanidade. Então, o que a Aliança da Terra, o que os chapéus brancos falam? Eles falam que é para a humanidade, né, manter a vibração alta para poder a transição planetária acontecer o mais rápido possível. É isso que eles estão pedindo para a gente fazer. Tá? O que eles podem simular que vai estar acontecendo no mundo e vai ser mentira? Uma terceira G, né, uma grande terceira G. Então as pessoas vão ver os noticiários, vão ver aqueles cogumelos enormes, né? Acontecendo aqui, acontecendo lá, papapi. Então o povo passa a ideia, se acreditar nessa mentira, aí a vibração baixa, né? Então outra coisa que eles vão poder simular, né? Uma false flag, que é uma batalha de falsa bandeira. Vão simular as naves chegando, acontecendo um ataque fake, né, de seres alienígenas, porque os extraterrestres, eles estão já no comando, tá? A Aliança da Terra, a Federação Galáctica dos Mundos, que são mais de 100 raças extraterrestres que estão já aqui de prontidão, né, para ajudar nessa transição. A Confederação Intergaláctica de Mundos, que são 44, imagina a Via Láctea, são 44 galáxias, né? Então, seres, eu tô aqui, ó, tô inteiro arrepiado, eu começo a falar, ele fala. Então, eles estão todos aqui prontos, né? E olha, eles disseram para nós que eles estão com o diploma na mão. Ou seja, quando a gente vencer essa batalha, eles vão diplomar cada um de nós. Porque o que acontece no planeta Terra nunca aconteceu em lugar nenhum do universo, né? Então os escuros fizeram um plano aqui de envolvimento, de escravidão, de mentira, né, de domínio, que isso não foi usado em lugar nenhum, em planeta nenhum. Então tiveram que fazer. Então o Conselho dos Cinco, né, que é o Ergarote, são seres extraterrestres positivos que são os anciões do universo, né, que os pleiadianos eles vão consultar eles, os arcturianos, os sirianos, andromedanos, tudo consulta o Conselho dos Cinco, tá? Que tem como o mais velho lá, no caso, o porta-voz, o Igarote, né?
Então, são 5 seres, né, físicos, de 6ª densidade, tá? Eles estão junto para auxiliar. E junto também com esse Conselho 5 tem o Conselho dos 9. Para vocês terem uma ideia, quem são esses Conselhos do 9, né? São seres hiperdimensionais que não têm corpo mais, eles não estão sujeitos à lei da reencarnação, né? Então, eles já venceram todo o processo da evolução. Acima do Conselho do 9, somente o próprio Criador, somente Deus, tá? E eles estão aqui também ajudando nessa transição. Por quê? O universo inteiro parou porque a Terra está nesse caos, tá? Então, nenhum ser do universo, nenhum planeta está evoluindo devido ao problema que está tendo na Terra. Então, tem uma legião. Então, os escuros estão amedrontados porque eles sabem que todas as grandes naves-mães, são 44 naves-mães, estão paradas, né? O James Webb, o último telescópio que a NASA conseguiu colocar para investigar o universo, ele conseguiu focar, ele conseguiu ver essas naves, né? E aí eles deixaram ver, depois entraram tudo atrás de Júpiter, para ficar fora, né, da filmagem. Então os escuros sabem que eles estão tudo aqui, tá? E só que eles são loucos, eles são assim psicopatas, tá? Eles querem, tipo assim, peitar, né, não só a Aliança da Terra, mas peitar a Federação e a Confederação, e peitar mais ainda o Comando Astar, né? Olha o Comando Astar, né? Desde a experiência que eu tive com o Comando Astar, né, não tiro mais essa placa do peito, né? Fui até fazer academia de tiro, virei CAC, né, colecionador, atirador, aprendendo a atirar, né? Eu tinha passado pelo exército com 18 anos, né? Então eu fiquei 1 ano lá usando, né, arma de fogo. Mas depois eu tive que retornar, aprender, tá? Para fazer parte do Comando Astar, né? Então é assim, eles querem peitar essa turma, eles sabem que eles não têm chance, mas eles estão fazendo de tudo que é para os benevolentes tomar alguma atitude. Mas os benevolentes estão sendo auxiliados pelo Conselho do 5, pelos Conselhos do 9. Então, até um supercomputador quântico, né, entrou em ação para delinear, passar para o Loirão, né, passar para o Puccini, quais são os passos que tem que ser dado para não ter os efeitos colaterais, porque é isso que os escuros querem que na hora do vamos ver, que o pessoal chute o pau da barraca, que meta o pé na porta, né, que é para eles falar, tá vendo, eles são mal, nós que somos o bem aqui, vamos atira neles, vamos derrubar essas espaçonaves. Então eles estão com essa ideia, mas os seres benevolentes são muito inteligentes, né? O próprio Criador, né, ele teve que tomar algumas atitudes aqui no planeta, né? Inclusive, a partir do mês de maio agora, estão chegando aqui na Terra seres hiperdimensionais, tá? Que eles estão entrando, né, com mensagens para as pessoas, para os despertos, né, para as pessoas que estão aí buscando a espiritualidade, entrando com as mensagens para preparar, né, a humanidade para a grande transição planetária, onde nós vamos deixar esse corpo, que ele é praticamente apodrecido e gasto, né, porque ele é base carvão, né? Então, nós vamos passar a ser base sílica, né, ou silício, ou cristal, tudo a mesma coisa. Então, nós vamos ter um corpo que vai durar 1000 anos. Então, vai acabar, vai erradicar a doença, vai erradicar a pobreza, vai erradicar sofrimento, tá? Então, nós vamos viver 1000 anos na Idade do Ouro, né, 1000 anos de luz, tá? E onde, durante esses 1000 anos, teremos seres, irmãos extraterrestres, caminhando ao nosso lado, ajudando nós, né, a decodificar as tecnologias, a aprender tudo sobre a espiritualidade maior, tá? E depois desses 1000 anos, eles vão deixar a humanidade caminhar sozinho, né? Mas nós temos já o Serviço Secreto Espacial do Bem, nós temos já naves com tecnologia extraterrestre prontas, de prontidão para guardar, né, para fazer sitiar todo o nosso planeta, para defender de qualquer ser negativo que queira fazer uma invasão fake aqui, né? Outras coisas que eles
aproveitam, né, que é a volta do Messias. Eles sempre estão falando que vai chegar o Messias, vai unificar todas as religiões, né? Então, o projeto Bluebeam, eles têm uma tecnologia pronta já, né? Um filme para passar para o povo. Então, vai aparecer no céu, pode ser que isso aconteça, aparecer no céu Jesus, vai aparecer Buda, vai aparecer Krishna, vai aparecer Maomé, ou seja, todas as religiões do planeta, né? Elas vão aparecer aquele Salvador, né, no céu. Depois eles vão fazer como se fosse se juntar, né? Eles vão fazer uma junção e aí vai descer esse ser e falar, agora são seguir esse, tá? Então todas as religiões, várias culturas, mais de 70 culturas ao redor do mundo falam a mesma coisa. Fala da volta do Messias ou Salvador. E é isso que eles vão aproveitar. Eles vão querer fazer isso, né? Então lá no Islã, por exemplo, nós temos o Messias, que eles estão aguardando a volta dele, né? No cristianismo, é dada a volta de Jesus, né? O próprio Jesus falou, ele relata, né? Está na Bíblia isso aí, a volta dele, falando que, por os discípulos, né? Naquele tempo, há 2000 anos atrás, ele fala que ele iria voltar, né? Ele fala, inclusive, que vão falar que ele vai estar lá no norte, não vai estar no sul, não vai estar, ele vai estar em cima do disco voador, não vai estar, ele vai estar em... Então vão falar, ele fala que vão ser relatadas várias mentiras, né? A respeito da volta dele, tá? Então o próprio Jesus falou, isso está em João, né, capítulo 14, versículo 1 a 12. Tá? Então ele fala assim, está bem escrito lá. Então isso já serve para todos nós que estamos nessa live. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede em mim também. Ou seja, crede no seu Cristo interno. Tá? Que a pessoa de Jesus, ela fez o quê? Ela fez uma integração cósmica com o Cristo dele, que é o eu superior dele. Tá? Então é isso que ele fez. Então é aquilo que a gente chama de casamento alquímico. Quando 2 vira 1. Então Jesus fez isso e ele falou, todos vocês têm essa programação para fazer isso também. E ele continuou falando, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, né? Eu vou preparar-vos um lugar. Então isso é Cristo falando. E quando eu for, eu vos preparar esse lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, levarei vós também. Mesmo vós sabeis onde eu vou, e conheceis o caminho. Daí, Tomé, né, como aquele que duvidava sempre, falou assim, mas Senhor, nós não sabemos aonde vais, e como poderemos saber esse caminho? Aí Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tá? Por quê? Se você não se integrar com o seu Cristo, você não consegue chegar na espiritualidade máxima. É isso que ele está querendo dizer. Se vós me conheceis e conheceis a mim, também conhecereis o Pai. E já desde agora o conheceis e tende o visto fazer os milagres. Né? Aí disse Felipe para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Né? Isso já basta para nós. Aí disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, não tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, a mim, vê também o Pai. Né? Então, o que Jesus estava falando? Estava falando assim, que o Pai está dentro da gente, né? Você está olhando para o Pai, né? Então, eu estou vendo aqui a Gabi, estou vendo Deus nela, né? Vocês que estão na live, não estou vendo vocês, mas eu sinto o coração bem forte de cada um pulsando, né? Então, Deus está dentro de vocês também, Deus está dentro de todo mundo, né? Então, se não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ele falou assim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem diz, é Ele que faz as obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará muito mais. Né? E é isso. Olha, para vocês terem uma noção, há 30 anos atrás, saiu 3 frotas de espaçonaves feitas aqui no Serviço Secreto Espacial no planeta Terra, né? Saiu em missão pelo universo. E eles voltaram, então a gente chama eles de 3 comandantes, né, Jedis, que eles voltaram com poderes igual de Jesus, tá? Eles levitam, eles aparecem em 2 lugares ao mesmo tempo. Se você tiver uma sala, ele estiver dando uma palestra lá na frente, e você vai lá na frente, você vai a pessoa dando palestra lá, esse comandante Jedi. Vai lá atrás da sala, ele vai estar lá atrás da sala também, né? Então ele faz curas com a mão, tudo que Jesus fazia, esses 3 comandantes Jedi faz também, tá? E depois que passar todo esse alvoroço, que a gente passar pela transição planetária, esses comandantes vão começar a iniciar cursos, vão começar, tipo assim, vai ser um campo de futebol, né, assistindo
né, a palestra deles, né? Então, uma coisa é assim, vinha aqui um pleiadiano, ou um arcturiano, né, ou um siriano, um andromedano, e começar a dar curso para a humanidade e levitar, duplicar, né, fazer bilocação, fazer cura com as mãos, né, fazer o cego olhar, fazer o coxo andar. Uma coisa é um extraterrestre fazendo isso. Outra coisa, né, é um próprio humano que atingiu o grau igual a Jesus fazendo. Então, aquele que vai estar assistindo essa palestra, vai estar assistindo esse curso, né, se fosse um pleiadiano, ele ia ter uma desculpa, mas ele é um pleiadiano, ele é um arturiano, ele é um andromedano, né? Eu sou um simples mortal humano, né? Mas um humano fazendo isso, né? Então, vocês vejam, esse plano, né, que está da Aliança da Terra, da Federação Galáctica, da Confederação, ele já vem de mais de 100 anos atrás. Sei que 30 anos já prepararam 3 humanos, né? 3 astronautas, 3 pessoas da NASA para fazer um voo, né, pelo universo e aprender essas maravilhas, né, que a gente vai, todos nós, seres humanos, vamos poder fazer também. Tá? Então é isso. Então Jesus falou essas palavras, aí ele continuou. Os Elohims, né? E quem são os Elohims? São os semeadores, tá? Então, os semeadores, aqueles que estiveram aqui há milhões de anos atrás e semearam a raça humana, eles estão de volta, tá? Então, não fala que eles vão vir fazer a colheita, né? Então, os semeadores, eles estão aqui, né? Os semeadores, desde a primeira palestra que eu falei, em 2022, né? Eu lembro dessa palestra, eu falei que credes em mim, né? Eu sou os Elohims, né? Ou seja, ele é um enviado dos semeadores. Então, Jesus falou, credes em mim, né? Eu sou o enviado dos Elohims. E esses Elohims são os próprios semeadores, né? Aí Jesus continua falando. Ele fala, na casa do meu pai, que é o universo, a casa do pai é o universo, há muitas moradas, ou seja, planetas, né? E eu os levarei para fazer parte, fazer uma comunidade cósmica, né? Então, através da Federação Galáctica dos Mundos, da Confederação Intergaláctica. Então, a Helena Danaan, que eu sou fãzaço dela, né? Ela olhou no cronovisor, que é um aparelho que usa esse cristal aqui, ó, né? Essa pedra de fogo do dragão, né? Que é o... Eles teimam, mas nós somos mais teimosos. É a luz no comando aqui, gente. Mano, que eu estava falando sobre Jesus, a volta de Jesus, né? Essas palavras que eu acabei de falar foram o próprio Jesus que falou, né? Que é o Yeshua Bepandira, o Jesus bíblico, o Jefferson, que falou há 2000 anos atrás, né? Aí no budismo nós temos Maitreya, tá? Com o Messias. Então fala que Maitreya retornaria também após uma degeneração e corrupção do gênero humano. Não é isso que nós estamos vivendo? A degeneração e a corrupção do gênero humano? Então fala que Maitreya ia voltar depois disso. Então nós estamos vivendo isso. Então quando acabar essa palhaçada, essa corrupção, né? Esse mundo de mentira, essa enganação, aí o Maitreya aparece, tá? E ele fala assim, no retorno de Maitreya, ele trará o elixir que irá propiciar uma grande longevidade para o ser humano, tá? Então, a longevidade está próxima, ou seja, nós vamos usar esse corpo durante 1000 anos, depois só desencarnar, e quando a gente voltar a reencarnar, a gente não vai ter esquecimento de memória como que é hoje. Isso aí também foi um trabalho dos escuros, que eles mudaram tudo, né? Mudaram todo o código genético, mudaram a programação do ser humano, né? Então, aquele Adam Kadmon, que o Enki fez, programou lá, que era um ser fantástico, que ele ficou babando, falou, nossa, esse ser eu nunca vi no universo, ó, humano. Então, o trabalho dos semeadores aqui foi fantástico, porque nós temos 24 genomas, né? Então, nós temos nossa genética, nós temos um pedacinho de genética dos melhores seres extraterrestres do universo, tá? Então, quando a gente chegar na 12ª densidade, 12ª dimensão, nós seremos os Wingmakers, tá? Os Wingmakers são os humanos do ano 2700, né? E aí, esses Wingmakers são seres benévolos, né? Somos nós, lá do futuro, tá? Que vamos, assim, fazer um trabalho no universo fantástico, tá? Então, isso que os semeadores fizeram, né? Então, a gente vai viver 1000 anos, né? Usando o próprio corpo, o mesmo corpo, né? Com saúde, não vai envelhecer mais, vamos começar a retardar o processo de envelhecimento, né?
Então, isso tudo já está no plano. Né? Inclusive, o próprio Maitreya falou, né, que a gente ia ter essa longevidade. Tá? Então, olha só, estou falando para vocês, esse assunto que eu estou falando aqui, eu estou falando para vocês desde janeiro de 2022. Tá? E hoje eu estou muito feliz porque tudo que eu falo desde janeiro de 2022 eu estou vendo acontecer. Tá? Então, que nós vamos passar, né, para a 4D tomando esse elixir da longa vida. Então, os insetoides, né, que são os seres, homens-formiga, que têm colônias dentro do planeta Terra, quando o JP esteve lá, o JP é um militar da Aliança da Terra, né, militar americano, ele tem até canal no YouTube, no Instagram, tá? Ele não mostra o rosto dele, porque ele não é permitido mostrar, ele usa um capacete, né? E esse militar, quando teve lá o JP, os homens-formigas deram para ele uma sementinha, né? De uma planta que tem lá chamada Árvore da Vida, tá? E essa planta, ela tem uns canudinhos que fica gotejando uma água, as pessoas chegam lá com o copo, né? Toma 3, 4 pinguinhos daquela água, cura todo o corpo, né? E o JP trouxe uma caixa de semente aqui para a superfície da Terra, então nós vamos ter essa árvore plantada no nosso quintal. Se você mora num apartamento, você vai plantar ela num vasinho, né? Todo mundo vai ter essa árvore, tá? Fora as camas, né? Medbed, que vão ter também já disponíveis. O próprio Loirão, né? O filho do Loirão falou no Twitter dele, ele falou, gente, pode ficar tranquilo que a cama vai chegar, né? Então ninguém vai morrer mais, tá? Então as pessoas vão passar de corpo e tudo, da terceira densidade para a quarta densidade, e quinta densidade também, né? Então, através desse elixir. Olha só as culturas também, né? No hinduísmo eles falam do Kalki, né? Que é o 10º avatar do deus Vishnu, que vai voltar nos últimos dias e vai derretar Kali Yuga, tá? Então nós estamos na era da Kali Yuga, tá? São uma era pesada, né, de coisas ruins, né? Então é muita coisa ruim, muita gente ruim, tá? Então a Kali Yuga vai entrar no final, vai entrar Sati Yuga, que é a idade do ouro, tá? Então o deus da ignorância, que é o Kali Yuga, né, vai ser vencido, né? Vai ser derrotado pelo 10º avatar, que é o Kalki, tá? Isso é o hinduísmo que fala. Tá? Então está esperando coisa boa do hinduísmo também. Tá? Então eles estão esperando isso. E o avatar de Vishnu, na mitologia hindu, né, ele é um dos principais deuses, conhecido como várias encarnações de avatares, né? E o 10º avatar de Vishnu é chamado Kalki, que é esse que vai chegar agora, tá? Então você olha só, vai vir Maitreya, vai vir Kalki, vai vir o próprio Jesus. Então é uma galera toda para ajudar o processo, tá? Não tem como dar errado, pessoal, né? Então Kali Yuga é o período atual que nós estamos vivendo, marcado pela ignorância, pela violência, pela decadência, né, pela degeneração do ser humano, tá? E Kalki é descrito como um guerreiro que montará um cavalo branco, empunhará uma espada flamejante para derrotar os males e restaurar a justiça, tá? Então ele representa o quê? A renovação e a restauração da ordem, né, cósmica. Então a luta entre Kalki e as forças da ignorância simboliza a batalha entre o bem e o mal, né? Que é a batalha de Armagedon, que fala na Bíblia, tá? Então a mitologia hindu, pessoal, para quem gosta de estudar, ela é fascinante, né? Ela é rica em coleção de história, ela é lendas, né, que exploram a natureza do universo, os deuses da humanidade, tá? Então, ela é baseada nos textos antigos, né, como Vedas e o texto de Puranas, tá? Então Vishnu é o principal deus do hinduísmo, conhecido pela função de preservar o universo. Ele é frequentemente descrito como um deus benevolente que trabalha para manter a ordem cósmica, tá? Então os avatares de Vishnu tiveram já 10 encarnações, né? Então a primeira vez ele veio como Matsya, que é o peixe. A segunda vez ele veio como Kurma, que é a tartaruga. A terceira vez ele veio como Varara, que é o javali. Quarta vez ele veio como Narashima, que é o homem-leão. Quinta vez ele veio como Vamana, que é o anão. A sexta vez ele veio como Parashuma, que é o guerreiro. Aí ele veio na sétima vez como Rama, que é um príncipe. Aí ele veio como Krishna, né, que é o pastor de vacas. Aí ele veio como Buda, que é o iluminado. Aí agora ele vai voltar como Kalki, né, que é o guerreiro do final dos tempos, que vai vencer o Kali Yuga, né? O Zoroastro é a mesma coisa. Eu falei que é mais de 70, né, religiões que pregam a volta do Messias, né, a volta do Salvador. Aí no zoroatrismo temos a segunda vinda do Xande, né, que é o Messias do zoroatrismo. Então o Xande, ele vai voltar, ele vai ter uma vida longa, né, vai trazer vida longa para a humanidade. Ele fala assim que a humanidade vai ficar praticamente quase imortal, né?
então o ser humano vai ficar quase imortal. Ele vai inaugurar a Idade do Ouro, fazendo um paralelo com as informações, né, que nós estamos vivendo, né? Eu acompanho o mestre Saint-Germain, né, já há milhares de anos, né, e ele sempre falou, né, desde 1820 ele fala, olha, vocês vão viver a Idade do Ouro, né, e a Idade do Ouro está aqui, está batendo na porta, tá? Então a segunda vinda do zoroatismo, do Messias do Zoroastro, né, está relacionado ao Salchante, que é o salvador deles, né? Ele vai vir para aperfeiçoar os bons e preparar o mundo para uma vitória do bem contra o mal. Tá? Tudo isso está lá no zoroatrismo. Né? Segundo a doutrina deles, o mundo vai durar 12 mil anos, né? E após mil anos, né? Que é essa fase, né? Porque vocês sabem que o nosso sistema solar ele fica girando em volta do Sol central. Tá? Então, a cada 12 mil anos muda a era. Há 12 mil anos atrás, teve o fim da Terra, né, com o dilúvio. Depois, 24 mil anos, teve o fim da Terra com a era glacial. Né, depois teve fogo. Então, sempre os escuros conseguiam finalizar a Terra, dar um reset para começar tudo de novo o plano deles, né? Porque cada 12 mil anos tem muito humano que já está com bastante consciência. E eles querem que a humanidade seja sempre boa para sempre. Então, eles dão um jeito de dar um reset e começar de novo. E o plano deles para fazer o reset, que era desde 2012, né, que era o final dos tempos, tá? O plano deles era fazer as ogivas, né, os cogumelos irem, né, fazendo bum, bum, bum em todo o planeta. E eles têm os bunkers, né, que eles construíram, cidades magníficas dentro da Terra, que eles iam ficar lá até a poeira baixar, né? Quando acabasse toda aquela poeira nuclear, e aí eles voltariam para a Terra e ia continuar tudo de novo. Então o plano deles é esse. Só que o plano deles falhou. O plano deles foi para a cucuia, né? Foi para o beleléu. Tá? Aí nos últimos 3 milênios, né, 3 Salchante prepararão o grande ano cósmico, que é o que nós vamos entrar, né, em breve. Tá? Então é assim, pessoal. O próprio Lafayette, que é um grande escritor de livros, né, que vocês devem... eu sugiro que todo mundo leia os livros do Lafayette, né? Ele conta que o Anunnaki Enki, né, volta agora com a nosso DNA para restaurar nosso DNA, tá? Então nós vamos ter o nosso DNA de luzifitas restaurado, né? E como que vai ser isso, tá? Muita gente vai conseguir restaurar através da mente, né, de meditação, tá? A placa indiana ajuda a fazer a restauração desse DNA, tá? Isso já está provado, certo? E aqueles que não conseguirem através da mente, através da espiritualidade, através do trabalho, de trabalhar o mental, o emocional, fazer esse equilíbrio, né, terão a própria cama Med-Bed, que você entra lá, fica lá alguns minutos, né, e você sai de lá já com o DNA de 12 fitas já programado, tá? Então o Enki, ele trouxe isso de volta, porque ele foi o que fez essa programação, né, daquele homem cósmico, daquele Adam Kadmon, né, que é o homem perfeito, né? Então, toda a origem dos textos cristãos, né, são versões dos textos sumérios, tá? Então, realmente, ele fala sobre os povos indígenas, que também fala a mesma coisa, tá? Isso é Lafayette falando, né? Ele fala do retorno dos deuses, ele fala de um grande momento de turbulência e corrupção, tá? Tudo isso Lafayette escreveu já há décadas atrás, há 30 anos atrás, ele escreveu tudo o que estaria acontecendo agora, tá? E aí os astecas, os maias, os assírios, todos falam a mesma coisa, tá? E os índios Hopi, que são índios americanos, né? Esses índios Hopi, a cultura deles é fabulosa, pessoal. Se vocês procurarem estudar e entender a civilização Hopi, né? O que aconteceu? Né? Na época do dilúvio, eles foram avisados, os Hopis, tá? Os insetoides, tá? Porque assim, o indígena ele não tem preconceito. Então, eles estavam lá na selva, tal, aparecia um homem-formiga lá, eles iam lá e conversavam com a formiga, né? Agora, imagina aparecer um homem-formiga no meio da Avenida Paulista, aparecendo aí na Espanha. Então, o ser humano ele tem muito preconceito. Os caras desaparecem, né? Dele, né? E o indígena não. Então, o indígena tinha amizade com os homens-formiga, né? E daí, um dia, os homens-formiga chegaram lá para os índios, né? Para esses índios Hopi, falaram assim, ó, é o seguinte, a terra vai ser invadida por água, nós fizemos várias casas, colônias lá dentro para vocês, então eu peço, convido vocês para ir morar lá debaixo da terra com a gente. E eles foram tudo lá para debaixo da terra. Aí quando secou a terra, né, acabou o dilúvio, e aí eles voltaram.
Então, eles têm isso tudo escrito nas pedras, tá? E os homens, os Hopi, né, esses indígenas americanos, eles têm 10 profecias, tá? Aí 9 das profecias deles já aconteceram, tá? Isso você pode até buscar na internet, você vai constatar, tá? E qual é a 10ª profecia que os índios Hopi deixaram para a humanidade, né? Falaram assim: quando o sol ficar azul, né, quando estiver a estrela azul brilhando no céu, tá, será marcado a volta dos nossos irmãos estelares, né, que eles chamam de arco-íris, que são seres de tudo quanto é cor, né? Tem ser verde, né? Por isso que fala que o marciano é verde, né? Tem ser verde, tem ser azul, tem ser violeta, então tudo, né? Os próprios seres humanos que têm o RH negativo, tá? Ele tem no seu DNA a doação desse DNA foi de seres azuis, tá? Então, por que aqueles seres lá do hinduísmo, né, do budismo, né, eles são representados com uma cor azul? Porque eles eram azuis, tá? Então, a maioria dos deuses que tem lá, eles tinham a cor azul, né? Então, eram extraterrestres, que aí fizeram miscigenação com a humanidade, e aí surgiu o sangue RH negativo, que o cientista até hoje não consegue explicar como que existe ser RH negativo, né? Então, esses Hopi, eles falam da volta dos irmãos das estrelas, tá? Então, eles têm 10 profecias. Se 9 já aconteceram, então a 10ª tem que acontecer, não tem como falhar, né? O próprio Academia de Ciências da Rússia, né? Porque assim, a Terra todo o país tem seus cientistas, né? Mas os únicos cientistas confiáveis são os russos, porque eles não se venderam. Então eles falam a verdade. O resto tudo foi comprado para divulgar mentira. E a Academia de Ciências Russa fala assim que o Sol, né, a partir de julho, né, por isso está próximo, a coisa tá aí, está batendo na porta. A partir de julho de 2025 vai começar a ter grandes flashes solares, tá? O nosso Sol, ele vai, tipo assim, ele está dentro de um casulo, ele vai tirar uma roupagem, tá? Porque o Sol, ele era amarelo, ele era dourado, ele era laranja, né? Eu lembro na jardim de infância, eu desenhava o Sol, né? Então você pintava com giz de cera, aquele solzinho douradinho, amarelo, laranjado, né? Aí você colocava a casinha, eu colocava um palitinho que fosse o pai, a mãe e as criancinhas da mãe, né? Fazia assim, desenho era assim, né? E, então, hoje você olha para o Sol, ele é branco, então ele mudou de cor, tá? Ele vai ter uma outra mudança de cor que ele vai ficar azul, depois dessas explosões solares que vão começar a ficar mais forte a partir de julho desse ano, né? Então, e esses flashes solares vão fazer grandes mudanças na humanidade, tá? Dizem que uma das reações que vai dar nas pessoas, tá? A maioria das pessoas que estão aqui, eu acho que já teve uma experiência desse tipo. Eu já tive, tá? Por exemplo, sabe quando você dorme fora de hora e acorda fora de hora, assim, você não está acostumado, você está acostumado a sempre dormir, tipo 10 horas, 11 horas, meia-noite, e acordar 6 horas, 7 horas, 8 horas da manhã, né? E de repente um dia, depois de um ano de você ter uma rotina dessa, de repente um dia você acorda, né? Você vai dormir um domingo após o almoço, de repente acorda, tipo 6 horas da tarde. Aí você fica meio perdido, você não sabe se é 6 horas da manhã no outro dia, você não sabe se o pessoal que está na sua casa no domingo já foi todo mundo trabalhar, você está perdendo a hora. Sabe quando dá aqueles, tipo, um tilt na cabeça, né? Então o flash solar vai ocasionar esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento das pessoas. As pessoas vão ficar assim meio sem saber o que está acontecendo, né? E aí quando começar a vir os flashes, né, de ideia, de memória nelas, as pessoas vão começar a lembrar das suas reencarnações passadas, né? E aí a gente sabe que a gente fez tanto coisa boa como coisa ruim, né? E aí vai ser o momento de você começar a fazer a sua limpeza interna no seu emocional, tá? Você fazer o auto-perdão, né, do que você fez. Então, depois dessa limpeza, dessa faxina interna, né? Eu achei que tinha caído, mas voltou. Então, as pessoas vão passar por essa experiência, tá? E aí, quando você voltar a cair a ficha sua, aí você vai começar a buscar informação, né? Você vai entrar no canal da Gabi, né? Você vai entrar no canal do Edivaldo Cantelli, né? Você vai entrar no canal de várias pessoas que estão falando essa linguagem que vocês gostam, né? Vocês estão acostumados. Por que vocês gostam? Por que a gente tem essa frequência? Por que a gente tem essa sincronicidade entre nós? Porque nós viemos junto para fazer esse trabalho, né? Então, já estava tudo escrito, já estava tudo preparado. Então, houve
um combinado, né? Antes da gente descer aqui, né? A gente fala descer, mas pode ser subir, né? Porque... Então, houve todo um combinado, então daí a gente vai começar a buscar informação. Vamos ver o que a Gabi está falando, vamos ver o que o Edivaldo está falando, né? Então, aí vocês começam a entender o que está acontecendo. E essa grande mudança, né, começa agora em julho de 2025, tá? Então, você, meu amigo, minha amiga que está aí na live, se prepare, tá? Pode ser que um dia você vai acordar e você vai ficar meio sem saber onde você está, o que você está fazendo, quem você é, né? Até você começar a recobrar suas memórias de vida passada, tá? Então, isso vai acontecer. E aí, essa Academia de Ciências Russa, ela fala que a partir de julho de 2025 vai acontecer isso. O Sol, né, vai passar por uma micronova, tá? Por quê? As estrelas, elas são assim, elas têm o processo da micronova, que elas explodem, mas elas não apagam, tá? Então, é diferente da supernova. A supernova, quando ela explode, ela apaga, tá? Então, aí a estrela morreu. Tá? Mas o Sol não, ele vai passar pelo processo da micronova, onde ele vai dar uma grande explosão, ele vai tirar a roupa que ele está, tipo o casulo que ele está usando, né? E ele vai ficar com essa aparência azul, né? Então, realmente, isso tudo vai acontecer, tá? Então, olha só, pessoal, o índio norte-americano, né, índio Hopi, né? Toda uma tribo, né, que tem um conhecimento fantástico, tá? Eles têm essas 10 profecias, 9 já aconteceram e a 10ª, com certeza, vai estar acontecendo, né? Bom, aí tem a frota dos semeadores, que juntaram com a facção positiva dos Anunnakis. Quem comanda a facção positiva dos Anunnakis é o Enki, tá? Que a facção negativa dos Anunnakis é o Enlil, que foi expulso do planeta, tá? Pela Federação Galáctica dos Mundos, e está longe daqui do Sistema Solar, né? Ele já não está mais aqui. E aí ele fala que essa transição vai virar a chave, tá? Então o Enki, ele voltou, ele está aqui, ele está em Júpiter, ele está em Ganimedes, o Enki, tá? Ele fala assim, que ele vai virar a chave, tá? Para a humanidade fazer essa passagem, essa transição, tá? E eu quero falar para vocês o que é essa chave. É a ativação da Merkaba, tá? Ou Merkabah, que é um globo de luz, né? Que parece um monte de florzinha, né? Que fica dourado em volta de você. Na realidade, ele tem 3 cores, tá? Quando você começa a acionar a Merkaba, ela tem 3 cores. Ela tem a cor dourada, ela tem a cor prateada e a cor branca, tá? Porque uma é masculina, outra é feminina e outra é andrógena. Então, o Enki vai virar essa chave, você vai fazer essa explosão com essa Merkaba, né? E aí você vai passar pelo processo da transição planetária, né? Inclusive, quero falar aqui para a Gabi, a gente pode combinar um dia, de eu passar essa tecnologia que o Enki vai passar para todos os 8 bilhões de seres, tá? Eu posso passar para o pessoal do nosso canal, do canal da Gabi, né? Essa tecnologia, vocês vão começar a se preparar, não precisa nem esperar o Enki virar a chave, você mesmo vai começar a virar a sua própria chave, tá? Então, realmente, dá para fazer isso. O DNA do nosso corpo, pessoal, ele é fantástico. Tá marcado, tá? Viu? O DNA do nosso corpo, ele é fantástico. Ele é um DNA que foi corrompido, né, pelos escuros, né, pelas facções extraterrestres negativas, né, que são as rivais das facções positivas, tá? Então, o Enlil, né, que é o escuro, que além de geneticista, ele é militar. Então, o Enki, ele vazou da Terra, porque ele não ia peitar, né, encarar o meio-irmão dele, que era um militar. Lógico que ele ia perder. Então, ele vazou, voltou lá para o planeta dele, né? E só que antes de ir embora, ele deixou aqui 7 gigantes, seres de 7 metros de altura, né? Que ficaram dormindo no sono parachicânico, uma cama de estase, tá? Esses seres estão acordando, tá? Inclusive, o nosso querido militar, né? O JP, ele foi visitar lá debaixo da terra os Homens-Formiga e tinha lá, ele viu lá esse gigante dormindo. Esses gigantes, eles vão acordar, eles vão trazer tecnologia, vão explicar, porque as arcas vão subir, vão sair de dentro da terra, sair de dentro dos mares, né? Tem uma arca aqui no Brasil, lá em Goiás, né? Então vai subir, tem arca na Rússia, tem arca na Argentina, várias arcas em vários lugares do planeta, né? E essas grandes espaçonaves que a gente chama de arca, elas vão ter tecnologia, elas vão ter plantas que a gente nunca viu, tá? E esses gigantes, eles vão estar aqui para ajudar, para explicar para os nossos cientistas, falar, olha, para você trabalhar o DNA, para você ter uma vida longa, uma vida eterna, um corpo fantástico, né? Então você vai usar isso. Então realmente tudo isso é fantástico que vai acontecer, tá? Então é isso. Acho que eu falei demais, falei bastante. Deixa a Gabi falar um pouco agora. Não, eu estou falando que já está marcado para você vir ensinar essa tecnologia. A gente já vai combinar para essa próxima semana agora. Então, vai subir, tem arca na Rússia,
É que você tirou o volume para não dar eco, né? Essas grandes espaçonaves, que a gente chama de arca, Não elas vão chega. ter tecnologia, elas vão ter plantas que a gente nunca viu. Tá com retraso aí. Eles vão estar Não aqui tem problema, não. Mas depois a gente fala. Você trabalhar o DNA, para você ter uma vida longa, uma vida eterna, um corpo fantástico, né? Então você vai usar isso. É que tá assim, gente, mas tá dando tudo certo, viu? Com tudo isso, tá dando certo. Vocês podem me deixando também, gente, as mensagens, daqui a pouco, as perguntas que eu ponho para ele ler. Ao invés de eu fazer, que dá esse retraso, o Edivaldo lê diretamente aí e responde vocês. Mas antes, meu amigo, eu queria que você mostrasse, porque tem sempre gente chegando, as placas indianas, os produtos aí, para o pessoal que está aqui ver. Tem aí? Fácil? É que tem o delay, por causa que eu estou ouvindo o outro aparelho, então... Tá sim, gente, mas tá dando tudo certo, viu? Tudo isso tá dando... Gente, alguém escreve aí para mim, que eu vou pôr na tela as perguntas. Daqui a pouco, as perguntas, eu ponho para ele ler. Ao invés de eu fazer, que dá esse retraso, o Edivaldo lê diretamente aí e responde vocês. Mas antes, meu amigo, eu queria que você mostrasse, porque tem sempre gente chegando. Você leu? E responde. Se demora para chegar. Fácil? A placa está aqui. As placas, né? Essa aqui é um lançamento. Placa do Mago. Essa pequena tem a maior, tá? E a placa maior. Essa aqui é uma placa fantástica para a gente usar debaixo das garrafas d'água, né? E essas garrafas d'água, elas vão ficar com a água estruturada, tá? Então, o nosso sangue, ele precisa de uma água, ele precisa ficar mais puro, né? E se você toma água sem ela estar purificada, sem ela estar estruturada, o seu sangue fica muito ácido. O sangue ácido dá, né, os tipos de doença ruim que as pessoas têm, tá? Então, a gente tem que ficar com o sangue alcalino. Então, você coloca essa placa debaixo da água, tá? Debaixo da garrafa d'água, debaixo da jarra d'água. E a gente põe também ela dentro da geladeira, porque ela purifica os alimentos. Olha só que fantástico, pessoal. Então, a pessoa que gosta de comer carne ela tem toxina, tá? Então, infelizmente, o animal sofre, né? Para poder doar o corpo dele para a gente. Então, essa emoção negativa do animal fica na carne, correto? E aí, se você coloca o prato do bife aqui em cima por 10 minutinhos antes de fazer, você vai eliminar todas as toxinas da carne. Então, muita gente às vezes é depressiva, muitas vezes as pessoas são agressivas, né? Elas têm comportamentos estranhos por causa das toxinas que ela acaba ingerindo, né? Porque tudo, o nosso corpo é um grande laboratório, né? As mulheres sabem disso, porque a mulher tem aquelas fases, né, que ela fica de um jeito, fica do outro, né? Então, o nosso corpo tem que ter esses equilíbrios desses hormônios, né, dessas substâncias que a gente põe para dentro, né? E essa placa, ela é fantástica para isso, pessoal, tá? E muita gente também me pergunta, fala, Edivaldo, como você conseguiu rejuvenescer tudo, né? O pessoal fala que eu rejuvenesci 30 anos, né? O segredo é isso aqui, ó. Fazer meditação com isso aqui, tá? Além de atrair sua alma gêmea, sua alma companheira, você entra no processo de rejuvenescimento, tá, pessoal? Então, entre em contato com a Gabi, né, para saber mais sobre esse produto. A gente manda o folheto mais explicativo para vocês, tá? Isso aqui chama-se Esfera Wingmaker, tá? Então, para vocês terem uma noção, pessoal, isso aqui é uma tecnologia extraterrestre que eles usam, né? Eles usam, por exemplo, a Terra, né, ela está no civilização tipo 0, porque a gente usa energia, né, de fósseis, de petróleo, acaba com árvore, né, acaba com a vegetação do planeta para poder gerar energia, tá? Então, a Terra é civilização tipo 0. Nós vamos passar da transição planetária, vamos ser civilização tipo 1. Como que é a civilização tipo 1? Ela usa energia do próprio planeta, porque o planeta ele tem energia, tá? Então vai ser energia livre. Ninguém vai pagar conta de energia elétrica, esses fios que você vê na rua, fio subterrâneo para trazer energia elétrica, né? Isso tudo vai deixar de existir. Então nós vamos ser uma civilização tipo 1, aonde nós teremos a energia livre, tá? As
pirâmides, elas vão gerar energia, vão gerar sinal de Wi-Fi, tá? Então, aquela descoberta dentro da pirâmide que teve há 2 meses atrás aí, né? Então, eles viram tudo lá, como que é o gerador de energia da pirâmide. Isso aí tudo vai entrar em funcionamento. Isso aí funcionava no passado. Os escuros desligaram tudo. Só não conseguiram derrubar a pirâmide, né? Que ela é indestrutível, né? Então, isso tudo vai voltar a funcionar. E a gente vai passar a ser civilização tipo 1, né? Aí nós temos a civilização extraterrestre tipo 2. Como que é a civilização tipo 2? A civilização tipo 2, ela, além de pegar a energia do próprio planeta, ela pega a energia do Sol dela, tá? Do Sol do sistema solar dela, tá? Então é uma energia, uma civilização mais avançada ainda. E a civilização tipo 3, ela pega a energia da galáxia dela. Olha só que coisa interessante. E sabe como que é, né? O dispositivo que eles colocam em volta do Sol, né? Do sistema solar deles. Sabe como que é o dispositivo que eles colocam em volta do grande Sol central da galáxia dele? É isso aqui, ó. Exatamente isso que vocês estão vendo. É exatamente isso que vocês estão vendo. É um dispositivo feito de cobre, tá? E ouro. Por quê? O cobre, ele é o terceiro elemento mais condutor do universo, tá? E o ouro é o primeiro elemento mais condutor de energia do universo. Então, por isso que isso aqui tem que ter cobre e ouro. Isso aqui é como se fosse o Sol dentro, ó. Tá vendo? Tá? Então, você pega isso aqui, coloca aqui, pronto, você começa a receber uma energia fantástica, gente, tá? Teve um relato de uma pessoa que ligou na rádio essa semana. Ela falou que ela estava fazendo fazendo a meditação com a esfera, né? E aí ela ouviu dentro da mente dela, falou, olha, fica na posição de feto. Aí ela ficou na posição de feto e ficou agarradinha assim com a esfera, e aí começaram a conversar com ela. E ela percebeu, ela viu com o terceiro olho os seres enormes, azuis, né? Com um corpo humanoide. E aí ela ficou com medo, falou, nossa, quem são vocês? Falou, não precisa ter medo não, né? Nós estamos aqui para ensinar você, nós estamos aqui para fazer o bem para você. Nós vamos falar uma coisa para você, querida, que é uma menina que estava fazendo essa meditação. Falou assim, tudo que você está sofrendo, todos esses problemas que você está tendo, vai acabar a partir de agora. A sua vida vai mudar da água para o vinho. E realmente mudou. Ela acabou com os problemas dela financeiros, acabou com os problemas dela amoroso, acabou com os problemas dela de saúde. Quando junta um homem e uma mulher, tá? Fica realmente a manifestação de Deus na Terra. Né? Porque o Deus é masculino e feminino. Né? Eu vou deixar, então, quando eu puser na tela, ele vai lendo e vai respondendo. Porque senão vou responder as perguntas agora. Peraí, que eu vou falar para ele. Amigo, eu não vou falar nada, não. Eu não vou falar, senão demora muito. Aí para chegar. Gente, vocês que estão me escutando aqui, vai pondo as perguntas aqui no chat para eu ir subindo. Eu queria te fazer tanta pergunta, amigo, mas não dá por causa desse atraso. Não vai dar, senão a live vai ficar complicada. A Yara perguntou aqui se precisa ter uma família, precisa ter uma esfera para cada um. Não, tá? Você compra uma esfera só para a família inteira usar. Aí vocês vão ter que combinar. Um dia usa um, outro dia usa outro, tá bom? A Yara Maria, tá bom, Yara? Eu estou caçando aqui as perguntas. Essas placas conseguimos comprar no site de Ivaldo. Você tem que entrar no site, mas quando o site vai direcionar vocês para o WhatsApp, aí vocês têm que falar que é através da Gabi, o código da Gabi, tá? Então, escreve lá, vim através da live da Gabi, tá? E aí você vai ter o desconto, tá bom? Então, o site é www.placaindiana.com. Se você entrar nesse site, você vai ser direcionada para o WhatsApp, tá? E aí você fala que veio através da Gabi. Aqui o planeta Hercólobus, né? Bom, tem a história desses planetas, tá? Que estão já entrando no nosso sistema solar, né? Um deles é esse planeta vermelho, o planeta Hercólobus, né? Que esse planeta ele está numa outra densidade, uma outra dimensão. Por isso que ele não está visível ainda. Mas nós já estamos sentindo a influência, né, da chegada dele, tá? E aí nós temos também o Nibiru, tá?
O Nibiru, no caso, ele é uma nave-planeta, tá? Então, ele tem o tamanho 10 vezes maior do que a Terra, né? A Nibiru, e é onde fica os nibiruanos, tá? Então, esses nibiruanos, eles são seres benevolentes, né? E o planeta Nibiru, ele é como se fosse um comando, né? Um planeta comando, que ele viaja pelo universo para fazer tipo um guardião. Ele fiscaliza se está tudo em ordem no universo, tá? Esse planeta está exatamente aqui agora. Ele às vezes fica na fase de transição de densidade. Então eu já vi muita gente conseguir filmar ele, fotografar ele, tá? Então tá lá a Lua, por exemplo, à noite, parece tipo uma Lua gigante, tá? Às vezes o entardecer ou o amanhecer, né, que está naquele ponto que ele chama de fase de interregno, né, que não é nem escuro nem claro, né? Então aparece esse grande astro, grande planeta, né, tipo como se fosse assim, numa nuvem, tá? Então eles estão aqui já no sistema, tá? E tudo existe também esse planeta que vai, quando ele se densificar de uma vez só, né, o pessoal chama de planeta chupão, que ele vai atrair, né, os escuros que não quiseram se redimir, tá? Então os escuros que não querem continuar no mal, tudo, eles vão ser levados para esse planeta, tipo um planeta chupão, né, que vai levar eles fora do nosso sistema solar. Então é por isso que está esses planetas aí, tá? O que vai acontecer com os mares? Olha, com os mares não vai acontecer grandes coisas, não. Existe, assim, a possibilidade, né, de algumas cidades, né, com toda essa mudança que vai acontecer, de algumas cidades que estão, né, bem próximas dos mares, pode ser que sejam encobertas, tá? Porque muita gente construiu muito perto do mar, tá? E aí a natureza, a terra, ela vai buscar a origem dela. Então, a nossa mãe terra, que é a mãe Gaia, né, ela vai entrar no processo, né, de redefinir a ordem do jeito que ela era no começo, tá? Então, pode ser que algumas cidades, né, muito próximas do litoral, elas acabam sumindo, tá? Por exemplo, no Egito, se você for no Egito, quando você chega perto assim daquelas construções que tem, você consegue ver algumas conchinhas de mar cravadas nas pedras. Então mostra que o mar ficou, né, invadiu aquele lugar e depois ele recuou, tá? Então a Terra está sempre em movimento. Mas o que eu sugiro? Você que é um desperto, né, você que é uma desperta que está aqui na live, o que você tem que fazer? Pelo menos, né, uma vez por dia. Uma meditação que seja de 5 minutos, né? Se você conseguir 10 melhor, 15 melhor, 30 minutos, né, seria ideal, né? A gente consegue fazer 1 hora, tá para lá de bom, né? Mas nessa meditação, você entra em contato, né, você pede para o seu eu superior, né, que é o seu Wingmaker, né? Então essa esfera Wingmaker, ela faz a aproximação do superior, né, do seu Cristo, para você fazer a meditação. Então você entra em contato, você pede para ele falar com você, tá? E se você estiver morando numa cidade litorânea, né, que está correndo algum risco, com certeza ele vai falar para você, apronta as suas malas e vaza, tá? Enquanto é tempo. Então é isso que a gente indica, porque não tem como prever exatamente o que vai acontecer, tá? Que tantas coisas estavam previstas para acontecer e houve uma mudança na linha do tempo, então mudou, tá? O que acontece? Nós criamos o futuro a partir de agora. Então, o que você está pensando, sentindo, fazendo e agindo nesse instante, você já está mudando o seu futuro lá na frente. Então, é assim que acontece, tá? Como será os desencarnados? A mesma coisa, pessoal. Então, o pessoal acha que quando você desencarna, muda tudo, que você está num outro... Não, você está próximo da Terra, você tem a influência, tudo que está acontecendo na Terra com os que estão encarnados, vai acontecer a mesma coisa com os desencarnados. Então, os desencarnados também vão passar pelo processo da transição planetária, tá? Então, existe o mundo espiritual aqui da Terra, né, bem próximo da Terra, por isso que fala céu, tá? É como se fosse um outro globo em volta do planeta Terra, um globo de energia. Então, tá lá, são 7 globos na realidade, tá?
Então, o que está mais próximo da Terra são as pessoas que estão mais densas, né? E os que estão lá no 7º nível, né, são as pessoas que são mais espiritualizadas, são mais sutis, tá? Então, todos esses 7 globos, esse pessoal que está no mundo dos desencarnados, eles vão passar pelo processo de transição planetária também. E agora vem, né, o morango do bolo, né? Vem a cerejinha do bolo. Depois da transição planetária, né, não vai existir mais separação do mundo material com o mundo espiritual. Então, se você tem a mamãe, se tem o papai, se tem a titia, vovô, vovó, que desencarnou, depois da transição planetária, você vai conversar com eles, como se estivesse conversando assim, ó, tá? Lógico que eles vão estar numa fisionomia mais sutilizada, não vão estar usando o corpo. Mas, você pensou lá na mamãe que está desencarnada, na hora vai aparecer na sua frente. Oi, filho, o que você quer? Fala aí. Então, você vai conversar de tete a tete, tá? Então, no mundo, os extraterrestres benevolentes já é assim, já funciona dessa forma. E aqui na Terra vai ficar igualzinho, né? Então, essa aí vai ser uma coisa legal. Tenho 33 anos, ainda nessa encarnação, imagina, você vai, 33 anos, né? Você vai ver tudo isso. Olha, eu falo aí pro vovô, pro vovó de 80, 90, 100 anos, tá? Então, olha, se você conseguir chegar até 2030, você vai ver tudo isso, certo? Vai ver tudo isso e você vai entrar no processo de renovação. Você vai começar a rejuvenescer, certo? Porque as pessoas vão rejuvenescer, né? Muitas mulheres que nunca foram mãe, elas vão passar a ser mãe, vão querer ser mãe, tá? Então, muitos homens que têm aí 2, 3 filhos, né? Depois de 2030, eles vão querer ter mais filhos, né? Então, você vê, o Elon Musk tem 14 filhos, tá? E ele fala que a gente vai povoar Marte, né? A Helena Danam viu isso aí. Ela viu, através do espelho dela, né? Que ela tem o cronovisor, né? Ela viu que 2030 vai ter humano em tudo quanto é lugar. Vai ter humano lá em Marte, vai ter em Júpiter, vai ter em Vênus, né? Aí o pessoal fala, mas Vênus é uma estrela de 50 mil graus centígrados, a gente não vai conseguir viver na superfície. Não, o pessoal vive dentro do planeta, né? A maioria dos planetas, pessoal, a maioria dos planetas não é como a Terra, que é muita gente em cima da Terra. A maioria dos planetas, o pessoal vive dentro do planeta. Por quê? Porque é uma questão de inteligência, porque lá dentro do planeta ele está mais resguardado, ele está mais está sujeito às coisas da atmosfera, né, da luz solar, das chuvas. Então, eles têm as colônias dentro do planeta. E Vênus tem lá os venusianos que ficam dentro do planeta, né? Marte tem tanto dentro como vai ter na superfície também, tá? Marte já está sendo terraplanada. O que é terraplanada, né? Não é terra plana, não, tá? O negócio da terra plana é menos escuro, pessoal. Cuidado com isso aí, hein? Então, a Marte está sendo terraplanada. Ele vai ter também rios, lagos, cachoeiras, matas, né? Que nem a Amazônia, vai ter na superfície também de Marte, tá? Então, muitos seres humanos vão começar a mudar da Terra, voltar para outros planetas, tá? Por quê? Não falei para vocês agora há pouco que na transição planetária a gente vai começar a voltar as memórias? Então, você vai lembrar, porque 99% das pessoas que estão no planeta não são daqui. Você vai começar a lembrar que você é de outro planeta, que você está aqui, tipo um viajante que veio aqui cumprir uma função, uma tarefa, você vai querer voltar para sua galera. Você vai estar com saudade, eu vou pegar aqui uma espaçonave, né? Vai ter espaçonave, a viagem de graça, né? Então vai ser fantástico, tá? A primeira coisa que eu vou querer fazer, conhecer o shopping center que está sendo feito lá em Ganimedes, tá? Então lá na Ganimedes, ao lado de Júpiter, está sendo feito um shopping center enorme, tá? Interestelar, exatamente para acolher os humanos quando os humanos saírem daqui da Terra, né? Para começar a fazer as expedições pelo universo. A maioria deles vai querer primeiro ir nesse shopping center. Por quê? Lá vai ter mais de 100 raças extraterrestres diferentes. Então você vai ver gente de todo tipo, né? Então, e assim, aí você fala assim, mas eu só sei falar português, eu sei falar espanhol, só sei falar inglês. Quando passar a transição planetária, não vai precisar nem falar mais, porque você vai conversar de mente, tá? Os extraterrestres conversam com a gente com a mente. Eles falam dentro da sua cabeça. E você vai ouvir uma pessoa falando com você, tá? Quem está falando comigo? Começa a olhar de lado, não vai ter ninguém. Ele vai falar, não, sou eu aqui. Você não está me vendo, mas estou aqui. Entendeu? Você ouve como se tivesse alguém falando com você mesmo, tá? Então você vai chegar lá nesse shopping center, nesses shops, né? Que nem falava os Mamonas Assassinas, né?
shopping centers, né? E você vai chegar lá e vai simplesmente começar a conversar com todo mundo, né? Falar, nossa, que pessoa interessante, como funciona esse corpo seu, tal, diferentão, né? Ele vai falar, não, diferentão é eu sei, né? Porque a gente acha eles estranhos, eles acham a gente estranho também, né? Então vai ser bastante interessante, né? Vocês acham que esse sistema termina para entrar na Idade do Ouro? Não. O que vai acontecer? Vai acontecer mudanças, tá? A Terra não vai acabar, a humanidade não vai ter extinção em massa, que é o que eles queriam que tivesse, tá? Então, os 8 bilhões de seres vão passar dessa densidade para a próxima, vão fazer a evolução, né? Vão fazer essa evolução. Por quê? Porque existe, né, do ditame dos extraterrestres, existe do ditame da Aliança da Terra, existe no ditame da Federação, existe no ditame da Confederação, um ponto forte, né? Eles falam assim, nós não deixaremos ninguém para trás. Esse é o lema deles, né? Então, ninguém vai ficar para trás. Então, não vai acabar nada, não vai destruir nada, a gente vai passar de corpo e tudo para um mundo bem melhor, para a Idade do Ouro, né? O que vai acontecer com os dependentes químicos? Por favor, gratidão. Bom, quem é dependente químico? Quando você sentir o flash solar, você vai perder a vontade de fazer todo esse tipo de coisa, tá? Pessoa que é viciada em droga, que é viciada em bebida, viciada em coisas que degeneram o corpo, você vai ter uma lucidez tão grande que você não vai sentir mais falta disso, tá? Então você vai ser pego no colo, você vai ser cuidado, você vai ser trabalhado. Então, é para todo mundo, tá? Então, não vai ter preconceito de nada nessa mudança, tá bom? Que era mesmo que... e quem não despertou, né? Exatamente. Nós, despertos, né, que somos, vamos falar, 10% da humanidade, os outros 90% ainda está dormindo, está na Matrix, né? A nossa função, a minha, a sua, da Gabi, de todos nós, né? Você que está aí na live, nossa função é uma única função, é ajudar os não despertos, porque quando acontecer o clarão, quando acontecer a fase do flash solar, que é isso que eu falei para vocês, que o pessoal vai ficar meio abobado, né? Você vai pegar na mão da pessoa, você vai ajudar ela, tá? Só, olha, está acontecendo isso e tal. Então você vai ajudar as pessoas a se localizarem, né? E os extraterrestres nos falaram que é o seguinte, depois do flash solar, depois dessa grande mudança que vai ocorrer, nesses próximos 5 anos, né, até 2030, aqueles que estão hoje dormindo na Matrix, aqueles que não estão despertos ainda, vão ficar com a nossa consciência, a mentalidade que nós temos hoje de despertos. E nós que já somos despertos, vamos ficar assim, tipo, 1000 anos à frente, né? Vai ser uma coisa muito interessante. E a gente tendo esse despertar da consciência, né? A gente vai passar a ser mais altruísta, tá? Porque os seres, os aviários azuis, né? Que eles são tipo uns passarinhos, né? Que tem uma cor azul, tá? Se você quer ver um representante do aviário azul, você olha, né, no Horus, tá? O deus Horus é um aviário azul, tá? Então, se você for no Egito, você vai ver lá na parede do Egito uma foto, uma pintura dele, ele tem a cor azul, tá? Então, os aviários azuis, eles estão aqui já há milhares de anos, né? E eles têm o ditame deles também. Eles falam assim, olha, você, né, tem que prestar serviço aos outros, prestar serviço ao próximo. Então, você tem que, pelo menos, 51% do seu tempo, certo? 50% do seu tempo, você tem que ajudar os outros, você tem que levar uma palavra, você tem que ajudar a elucidar, você tem que, se precisar pegar pela mão, você tem que pegar, tá? Então, 51% do nosso tempo tem que ser usado em benefício do próximo, tá? Tanto que a Gabi hoje me ligou, né? Eu não estava nem preparado para fazer essa live aqui, né? Eu não sabia nem o que eu ia falar, certo? E eu tinha algumas coisas que eu ia resolver hoje, falei, não, o que ela pediu para mim é prioridade, que eu sei que eu vou estar ajudando pessoas, né, trazendo uma palavra, né, de amigo, de amiga, tá, para ajudar no processo da transição. Então, para mim, a humanidade, o próximo, né, é, para mim, prioridade. Então, a gente tem que usar mais do tempo nosso que a gente tem para ajudar as pessoas, tá? Só assim a gente consegue, tá? Então, esses dias aí morreu o Divaldo Franco, né? Allan Kardec, espírita aí, né? E os espíritas têm um lema que eles falam, né? Fora da caridade não há salvação. Eles estão certo, viu? Fora da caridade não há salvação, tá? Então a gente tem que usar
nosso tempo para ajudar as pessoas. Tá? Totalmente. Vamos ver o que mais aí. Como faço para descobrir minha missão aqui no plano? Gente, né, quem que é a Silvana? Silvana, a sua missão você acabou de descobrir. Só para você ter uma noção, nós, né, que somos espertos, que estamos nessa vibe, tá? O nosso corpo, ele é diferente dos outros. Nós irradiamos uma vibração, né, nós temos uma frequência mais elevada. Então, só de você estar aqui na Terra, você já está ajudando o planeta, você já está ajudando todo o processo do universo, tá? E aí, quer ajudar mais ainda? Quer saber qual mais a sua missão? É fazer exatamente o que a Gabi faz, o que eu faço, né? Não precisa fazer live, não. Se quiser fazer live, ótimo, tá? Mas enquanto você não está fazendo uma live, sabe o que você vai fazer? Você vai trazer uma palavra de esperança para as pessoas, tá? Então, você vai trazer um otimismo. Essa é a sua missão. Essa é a minha missão, a missão da Gabi, né? Trazer esperança, trazer otimismo. Porque é contra isso que os escuros trabalham. Eles querem tirar a sua esperança, querem tirar o seu positivismo, né? Quer que você fique negativo, quer que você fique uma pessoa para baixo, muito down, né? Que ele se alimenta dessa energia. Então, a sua missão, a minha, a nossa, é exatamente isso, trazer essa palavra, tá? E tem um grande escritor que eu adoro, ele li todos os livros dele, chamado Zig Ziglar, né? Ele tem uma frase que ele falava assim: a esperança no futuro traz poder para o presente. Isso, ai, como eu gosto disso, né? Exatamente assim, você tem que ter esperança no futuro. Senão, né? Se não tiver esperança no futuro, você vai fazer o quê aqui no momento presente, né? Você não tem poder de nada, tá? Então é assim. Através da meditação eu consigo entrar em contato com certeza, tá? Então, através da meditação você consegue entrar em contato com os extraterrestres, tá? Tá difícil aqui para mim achar agora uma placa que eu fiz exatamente para fazer contato com os extraterrestres, mas existe uma placa indiana específica que é para contatar naves, tá? Ela tem um símbolo, ela tem um hieroglifo, né? Que foi passado pelos pleiadianos para nós, para a gente usar esse símbolo para entrar em contato com eles, tá? Então você fala com a Gabi, entra em contato aí com a gente, né? O pessoal da assessoria aí, e fala que você quer ver, você quer saber mais sobre essa placa indiana, né, para fazer contato com as naves. Ela tem um símbolo especificamente para isso, tá? Então você usa ela penduradinha, fazendo uma meditação, tá? Você vai sair de casa, você olha para ela, já olha para o céu, eles já captam na hora que você quer fazer contato, tá? E eles vão fazer contato com você sim, tá? Os extraterrestres, pessoal, eles são assim, eles respeitam muito o livre-arbítrio. Então ele não vai entrar em contato com você se você não solicitar, tá? Então você tem que falar. Então toda vez que eu acordo de manhã, eu ponho a mão no coração e falo: eu, Edivaldo Cantelli Silva, né? Estou aqui no planeta Terra, né? Conhecido no universo como planeta Nataro, né? E eu quero que o planeta Terra seja, né, o 50º planeta da Federação Galáctica dos Mundos, tá? E peço para os extraterrestres benevolentes ajudar e intervir a nosso favor. Então, todo dia eu faço esse decreto, tá? Por isso que a gente tem contato. Então, você tem que se permitir, você tem que lançar o convite que você quer esse contato, porque eles respeitam muito o livre-arbítrio, pessoal. Eles não vão fazer contato com pessoas que não querem, tá? Vão ficar todos no mesmo lugar quem tiver 1000 anos desperto dos outros, né? Então, veja só, nós vamos continuar todos no planeta Terra. Então você vai estar 1000 anos na frente, certo? Você com 1000 anos na frente de luz, 1000 anos de bondade, né, de caridade, você vai querer ficar aqui para ajudar as pessoas que estão 1000 anos atrasadas, né? O que fez Jesus? Né? Jesus veio aqui, né, se densificou de novo, Sananda, né? Sananda é o Cristo da galáxia, pessoal, né? Ele foi diminuindo a frequência dele, diminuindo, né? Ficou na frequência da Terra, que é muito baixa, né? E usou o corpo humano, tá? Para fazer o trabalho dele. Então você, com essa consciência de 1000 anos na frente, você vai querer ajudar as pessoas. Então vão ficar todos no mesmo lugar mesmo, tá? Deixa eu ver o que mais. Esse QFS, pessoal, Sistema Quântico Financeiro, é o seguinte, né? Não tem como colocar ele já está pronto, ele já está funcionando. Sabe por que o Elon Musk colocou bilhões de satélites em volta da Terra? Exatamente para isso, tá? O QFS, tá? Esse computador quântico ele já existe, né? Ele é uma máquina metade biológica e metade máquina, tá? É uma máquina, é um computador que tem consciência, é um ser que tem espírito, tá?
Então, o que vai acontecer? Quando os escuros forem todos derrotados, né? Então, o nosso trabalho aqui na Terra hoje é simplesmente fazer com que os escuros fiquem totalmente derrotados, né? Aí, quando os escuros forem derrotados, aí muitos vão ser presos, então vai começar a ter prisões em massa, né? O Loirão começou a aumentar lá a prisão de Gitmo, né? Ele colocou, como é que ela chama aquela prisão lá, que esqueci, tem uma prisão que estava parada lá nos Estados Unidos, que tem uma ilha, né? Tem uma vez que fui para os Estados Unidos, eu tirei a foto, fiquei no fundo assim, a prisão ficou no fundo, né? Esqueci o nome dela agora, né? Mas ele colocou ela em funcionamento de novo, porque vai ter prisões em massa, vai ter, né? Aí quando eles forem todos derrotados, aí sim o sistema quântico começa a funcionar, tá? Então antes disso não dá para pôr ele para funcionar. O que mais aqui? Deixa eu aproveitar e tomar uma aguinha. Toma uma aguinha. Deixa eu ver aqui. Silvana de Três Lagoas. A Leia. O evento, tanto fala, é o flash solar. Isso, é o flash solar, tá? Na realidade, o evento, quando a gente fala o evento, é a transição, pessoal, tá? Então, dentro do grande evento, tem outros pequenos eventos, tá? Então, o flash solar é um evento bem substancioso dentro do grande evento. Então, o evento é exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos vivenciando o evento, né? O evento que está acontecendo, a Terra saindo da terceira densidade, indo para a quarta densidade. O que está acontecendo? A Terra, ela tinha a vibração dela em hertz, né, que é a eletricidade dela. Nosso corpo ele tem eletricidade, o nosso coração ele é elétrico, tá? Então, nós conseguimos medir a frequência da eletricidade que nós temos. A Terra, a frequência dela era 7,8 Hz, tá, em 1980. Hoje, ela atinge picos de 140 Hz, né? Então, ela sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta. Por que ela fica fazendo essa mudança? Porque ela está fazendo tipo uma ginástica, né, uma academia no nosso DNA. O nosso DNA ele fica nessa elasticidade, conforme aumenta a ressonância Schumann, a frequência elétrica do planeta, nosso DNA estica. Conforme ela volta, nosso DNA encolhe de novo. Então está sendo feita essa, tipo uma academia, tá? Então, o flash solar ele vai dar aquela grande explosão agora, em julho de 2025, e aí nosso DNA ele vai expandir, tá? Isso que é o flash solar, tá bom? Fala aí, Edivaldo, porque dá retraso aqui e não chega para você, minha voz. Deixa eu colocar aqui rapidinho na tela para o pessoal ver do que eu estou falando. Isso aqui, pessoal, com esse código, vocês têm aí desconto em todos os produtos aí do Edivaldo. Depois, no final da live, como tá dando aí esse retraso de chegar minha mensagem, minha voz para ele, depois, quando a gente despedir, eu falo para vocês aqui, explico tudo direitinho, entendeu? Como fazer, desse jeito. Quem serão os próximos ceifadores? Então, existem duas figuras, pessoal. Na realidade, são 3 pilares, tá? O pilar central é Maitreya, o pilar da esquerda é Aki Dorje, né? E o pilar da direita é o Aki Gorje, tá? Esse Aki Dorje é o grande ceifador. Então ele vem destruindo tudo que não presta mais, tudo que está produzido e gasto, né? E o Aki Gorje vem construindo, sendo que o pilar do meio, né, que é o Cristo, né? Ele fica para fazer essa aterragem dessa energia. Por que os avataras eles têm que descer na Terra, eles têm que usar corpo para poder mudar o planeta? Porque no mundo espiritual eles não conseguem influenciar a matéria, tá? Então eles usam o corpo, eles se densificam, tá? Então tem aquele que é do rigor, né? É como o curso que eu vou dar de magia da prosperidade, usando os conhecimentos sagrados, ocultos e divinos da Cabala e do Tarot, tá? Vou dar esse curso agora. E nesse curso você vai aprender da árvore da vida, que ela tem a coluna da esquerda, que é rigor, e a coluna da direita, que é amor, tá? Então, uma constrói e outra destrói, tá? Então, no mundo da polaridade sempre tem que ter essas duas forças, tá? Então, o ceifador, ele é o Aki Dorje, tá? Esse é o chamado ceifador, tá? Acontece com a rachadura que está acontecendo no fundo do mar, afetar de alguma forma.
Exatamente. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Sobre os mares, tá? Então, a Terra, ela está tendo vários processos de mudança, né? A gente sabe que depois de todas as mudanças acontecerem, o mapa mundi, né? Vai mudar toda a configuração do planeta, tá? Então, vai ter muitos lugares que vão se descolar, vai passar mar pelo meio, né? Então, vai ter muitas mudanças, sim. Né? Então, não tem como. Mas é aquela coisa, pessoal. A gente não tem que ficar preocupado com isso, com essas coisas. Por quê? Todo mundo vai estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo a coisa certa, tá? Então, aqueles que tiver que subir da terra vão subir, aqueles que tiver que ficar vão ficar, tá? Eu arrisco dizer que 100% das pessoas que estão nessa live vão assistir tudo isso que eu estou falando, né? Com esses 2 olhos que vocês têm, que a terra não há de comer, tá? Então, eu arrisco falar isso aí. 100% das pessoas que estão nessa live vão assistir tudo isso. Vão assistir de camarote, tá? E olha, vocês são seres privilegiados de estar aqui no canal da Gabi, né? Que a Gabi, como uma grande arauto aí da mudança planetária, né? Que ela está preparando vocês para o que está por vir, né? E realmente vocês vão estar assistindo, vocês vão estar constatando, né? Vocês vão estar com o seu corpo emocional, com o seu corpo mental equilibrado, né? Porque a pessoa que sabe o que está por vir, ela está preparada, né? Ela sabe o que está por vir, ela está preparada. Então, ela não vai ficar desequilibrada na hora das mudanças, certo? Esse curso que eu vou ministrar agora, no mês de maio, né? O pessoal pode se inscrever, fazer pela internet. Tem muita gente de Portugal que se inscreveu, gente da Espanha, gente do Japão, gente dos Estados Unidos, né? Da Europa inteira. Muitas pessoas. Esse curso você vai poder fazer ele pela internet, vai ser feito à distância, né? Então, eu vou ensinar nesse curso vocês saberem o que vai acontecer com você no futuro. Olha só que legal, né? Então, através da árvore da vida, do ciclo de 39 anos, você vai saber o que vai acontecer com você. Você vai saber o que vai acontecer com você no dia, você vai saber o que vai acontecer com você na semana, você vai saber o que vai acontecer com você no mês, você vai saber o que vai acontecer com você no ano, né, de 2025, 26, 27, e você vai ter um pilar, você vai ter uma colinha para você seguir, para seguir o ano inteiro, tá? Então você vai descobrir qual que é o seu arcano da sua vida, que você nasceu vibrando esse arcano, qual que é o seu arcano do dia, qual que é o seu arcano que está vibrando na semana, no mês e no ano que você está vivendo, tá? Então aquele que sabe quando o temporal vai chegar, então ele já sai, né, de capa, galocha e guarda-chuva esperando o temporal vir, né? Não é melhor você estar preparado? É sempre assim, então é sempre melhor você ter o conhecimento. E vocês estão tendo esse conhecimento antecipado, né? Então, gratidão, palmas aí para Gabi, né? Que tem esse canal que traz essas coisas boas para a gente, né? Te amo. É isso aí. Te amo. Deixa o seu WhatsApp aqui para o pessoal. Sim, deixa o WhatsApp. O pessoal poder entrar em contato, e tem que falar que veio através aqui da live da Gabi para você ter os descontos, pessoal. Então, está tendo de 5% a 50% de desconto nos produtos, pessoal, tá? Então, olha só. Então, se fala que você veio através da Gabi, você vai ter no mínimo 5, tá? E vai ter até 50% de desconto. O pessoal que tiver hoje na live assistindo, né? A gente já vai pôr desconto, mega desconto aí nos produtos, né? Entrando em contato até amanhã, tá? Então, vocês vão pagar, assim, realmente muito pouco, né? E o benefício vai ser muito grande, tá bom? Então, o WhatsApp que vocês vão entrar em contato, que é o 11 9 62 00 31 10, tá? É 55, que é Brasil, tá? 55 11 9 62 00 31 10. Então, repetindo mais uma vez, o 55 mais 55 11 9 62 00 31 10. Só lembrando que você tem que falar que veio através da live da Gabi para poder ter o desconto, tá bom? Vou escrevendo, né, amigo? Porque essa nossa live está diferente aqui. Fala mais uma vez, então. É 11 9 62 00 31 10. Mais 55, que é Brasil. 11, que é São Paulo, né? 11 9 62 00
3110. É isso mesmo, olha lá. 055 11 9 62 00 3110. Entra, manda mensagem e fala: olha, eu estou vindo através da live da Gabi, tá? Porque assim, a gente só dá desconto para o pessoal que prestigia, né, a live, tá bom? Então você tem que falar que veio através do canal da Gabi, porque assim, centenas de pessoas entram em contato por dia, tá? Mas a maioria viu uma propaganda no lugar, viu outra, entrou pelo site, né? Então, essas pessoas não têm o desconto que vocês estão tendo, tá? Então, tem que falar que veio aqui através da Gabriela Quintela. É isso mesmo. Isso mesmo. Amigo, eu vou te falar, eu sei que vai chegar com retraso aí, mas aquela live, para todo mundo ativar, nós vamos marcar já para esses dias, agora mesmo, quando você puder. Porque eu quero também Vou o esperar pessoal... para chegar aqui o som que estou ouvindo aqui. Eu sei. Por isso que eu tô quietinha, não dá para a gente trocar ideia assim, entendeu? É desse jeito. Mas eu quero que chegue aí, depois você escuta, porque eu quero te agradecer com toda a minha alma, com todo o meu coração. Você sabe que eu te amo, você sabe que a nossa química é boa, a nossa vibração, que estamos conectados, estamos juntos, somos aí irmãos, parceiros e estamos para somar sempre. Quero te agradecer com toda a minha alma, de todo o meu coração. Que live espetacular. Já vê, né? Gratidão também.